Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre as aves. Um pequeno resumo que a gente fez vai tentar transparecer para vocês o melhor que conseguimos fazer. Então, a equipe é formada por Marta, eu, Vitória, Elane e Adriele. O que é que a gente pode falar sobre esse grupo? Que é o que a gente sabe, é um dos mais bem-sucedidos. Hoje a gente tem cerca de 9.000 espécies viventes. Então, a que a gente tem mais conhecida é a Archaeopteryx, que ela foi identificada no Jurássico Superior. Essa ave ela foi conhecida em 1860 e ela representa o elo perdido entre as aves e os répteis. Isso porque, segundo Thomas Henry, ela representa o elo perdido entre os répteis e as aves. Eu vou contar um pouco sobre as características que ela apresenta. Como eu falei, elas representam um elo perdido entre os répteis e as aves. E várias evidências comprovam essa teoria, sustentam essa teoria, porque ela é um animal de cauda óssea longa, uma mão com 3 dedos, separados por garras e mandíbulas com dentes, todos caracteres reptilianos primitivos, mas também com penas assimétricas, e o chamado fúrcula, clavículas fundidas ou osso do jogo, e asas, todos caracteres derivados de ave. Desde então, o Archaeopteryx atraiu atenção, sendo visto como um animal singular para estudos evolutivos. São conhecidos hoje atualmente 8 esqueletos de Archaeopteryx, assim como a impressão de uma única pena. E o debate que rola é saber sobre essas aves, esses esqueletos. Seriam eles de uma única espécie, ou de vários gêneros, ou até mesmo uma nova espécie? A ave Archaeopteryx ela é uma ave de porte médio, cerca de 300 a 500 milímetros, contando da ponta do focinho até o final da cauda. Como a gente pode ver aqui um exemplo na imagem, um pouco da sua anatomia. E teria cerca de 250 milímetros quando em pé. O crânio é leve e pode ter sido cinético, com um quadrado móvel, o chamado streptostilia, uma característica aviniana adquirida paralelamente nos lagartos. O Archaeopteryx ele se mostra como uma mistura entre um pouco de características de aves e de répteis. É o clássico caso, como eu falei no início, desse elo perdido. Mas alguns paleontólogos discordam e propõem cerca de 3 modelos para explicar a origem desse grupo animal. Então, para falar das suas relações, a primeira hipótese é que é a hipótese de mamífero e ave. Ambos são endotérmicos e possuem um coração com 4 câmaras, cérebros complexos e pele com cobertura para isolamento térmico e composta por queratina. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é a hipótese de diápside basal. Argumenta que as aves evoluíram no Triássico a partir de um ancestral diápsido ou arcossaura. São contra as hipóteses de dinossauro, ave e procuram falhas na mesma. A terceira e última hipótese é a hipótese de dinossauro-ave. As aves são dinossauros tetrápodas avançados. Eu sou Marta, vou falar sobre o agrupamento das aves aquáticas. Esse agrupamento das aves aquáticas, ele se dá através de um cladograma. Esse cladograma é dividido em 2 grupos. Esses 2 grupos é de aves aquáticas e aves como os pica-paus, os canários e tudo mais, e os pássaros afins. Nós vamos ter também, dentro desses grupos, neonaves, distribuído em 4 subgrupos, que é os gruiformes, que são os rariformes também, que esses rariformes datam antes do Oleoceno. Os pecariformes são os predadores, que eles são conhecidos desde antes do Oleoceno da Europa. Os charaliformes, eles podem ter surgido no final do Cretáceo. Os fornicopteriformes, eles são pequenos ordens que podem estar relacionadas entre si. Os falciformes é um extremo agrupamento de aves a partes, onde 3 ordens marinhas praticamente coladas, elas completam os clados de aves aquáticas. 3 ordens marinhas completam o clado de aves aquáticas. Quais seriam essas ordens? Seriam os procellariformes, os gaviformes e os senesciformes.
Feniciformes, que vai completar esse quadro de aves aquáticas. As andorinhas, os pombos e os papagaios, 7 ordens de neognatas, não podem ser incluídas em nenhum cladograma. E assim elas permanecem com um posicionamento incerto no cladograma. Quais seriam essas? Seriam os estrigiformes, que são conhecidas do Paleoceno em diante. Os apodiformes e caprimugiformes são grupos irmãos, que datam o Eoceno. O grupo musofagiformes, nós vamos ter uma datação que vai corresponder aos fósseis do Paleoceno, do Oligoceno do Egito. Os columbiformes, nós vamos ter uma datação que vai ser do Eoceno e do Oligoceno inferior. Os psittaciformes são os mais antigos papagaios, identificados até hoje e com uma segurança, que datam o Eoceno da Europa. E por último, que é os ciculiformes, nós vamos ter uma datação que corresponde aproximadamente ao Eoceno inferior da Inglaterra. Pica-paus e pássaros canários. Os passeriformes foram quase sempre colocados no ápice do cladograma da árvore dos neognatas. Os pisciformes ocorrem desde o Mioceno na Europa e na América do Norte, mas com alguns registros mais antigos, como os primogopos e os neanes do Eoceno inferior da América do Norte, os coliformes do Holoceno da América do Norte e da Europa, os troconiformes e os buciliformes do Eoceno da França, os coraciformes do Eoceno inferior da Inglaterra. Muitas famílias das passeriformes são conhecidas do Oligoceno superior e do Mioceno inferior da Europa, mas onde e quando esses diversos clados se diversificou. Bom, o registro fóssil sugere que a origem é no Oligoceno ou no Mioceno. Nesse caso, nós vamos ter nesses registros uma observação que Bolles observou em 1995, se reportou a 2 fragmentos ósseos do Eoceno inferior da Austrália. A tradicional subdivisão dos passeriformes, como os convídeos e os passarídeos, nós vamos observar que é incorreta, porque convídeos é um subgrupo de passarídeos. A diversificação das aves possui um registro fóssil irregular, mas por quê? Pois os seus esqueletos são delicados e muitas vezes não vivem próximos a locais onde possui deposição sedimentar. Já a diversidade total das aves foi baixa no início, pois vários grupos basais, como os enanionites, irradiaram-se durante o Cretáceo, mas desapareceram antes do evento catastrófico KT. Já os grupos modernos neonites estavam presentes no final do Cretáceo, irradiando-se assim no início do Terciário Eoceno. Já a segunda radiação dos passeriformes foi no Mioceno. Olá pessoal, então vou falar um pouco da origem do voo das aves. Você já se imaginou como as aves começaram a voar? A habilidade de voar é fundamental para todo o esqueleto aviano. Nos membros das aves modernas, os elementos da mão e pulso são fortemente reduzidos, formando então um sistema de manivela óssea, como podemos ver na imagem a seguir. As penas formam o contorno principal das asas. Com garras, as aves modernas perderam as garras e retêm apenas um pequeno remanescente vestigial do metacarpal 1. O metacarpal 3 é reduzido a um elemento delgado fixo ao metacarpal 2, e os distos 1 e 3 retêm falanges também reduzidas. Os carpais são fundidos aos metacarpais, formando uma simples articulação em dobradiça.
O húmero apresenta processos bem definidos nas extremidades distal e proximal para a inserção dos músculos do voo e pelo menos um forame pneumático conduzindo a um espaço aéreo dentro do osso. Em aves voadoras, há uma quilha external expandida que sustenta uma ampla área de origem para o músculo peitoral, movimento para baixo, e o músculo supracoracoideo, movimento para cima e controle de voo, que se inserem nas superfícies inferior e superior do húmero, respectivamente. E falando um pouco da mecânica do voo das aves modernas, existem vários estilos de voos. Entre elas, temos os planadores marinhos e os predadores aéreos. Os planadores aéreos, eles vivem pairando no ar pelas correntes de ar. São aves geralmente grandes, eles vivem planando nessas correntes de ar a fim de economizar energia. Já os predadores aéreos necessitam de muita energia e alta capacidade de resistência. Como predadores aéreos, temos o exemplo dos gaviões, e planadores marinhos temos os albatrozes. Temos também os pássaros mergulhadores, que são de vários tamanhos, que podem ser, por exemplo, patos, mergulhões, que voam e também mergulham. Os pássaros mergulhadores possuem asas tão pequenas que não conseguem voar. Ainda sobre a origem do voo das aves, isso é meramente especulativo, ainda é meramente especulativo. Existem duas hipóteses. Existe a hipótese cursorial, que é a do chão para cima, e existe a arbórea, que é da árvore para o chão. E sobre as aves do Cretáceo, com dentes e sem dentes, antes de 1990 havia uma grande falha no registro fóssil entre aves e Archaeopteryx, datado de 150 milhões de anos, até que novas descobertas do Cretáceo inferior da China ajudaram a preencher essa lacuna, revelando então uma linhagem de aves do Cretáceo e preenchendo então essa lacuna. Ainda sobre as aves, sobre o voo das aves, elas possuem uma característica muito importante, que são os sacos aéreos. Esses sacos, eles armazenam oxigênio, que é muito importante quando as aves voam em altas altitudes. Isso vai melhorar o seu desempenho no voo. E também existem os ossos pneumáticos, que também armazenam oxigênio, melhorando também esse desempenho no voo. Olá, eu vou falar um pouco sobre as aves do período Cretáceo. As aves, elas tiveram sua origem na era Mesozoica, a partir dos dinossauros, tendo como um de seus representantes iniciais o Archaeopteryx, datado de aproximadamente 150 milhões de anos. No entanto, durante muito tempo, pouco se soube sobre a diversidade das aves no período Cretáceo. E somente a partir da década de 1990 que houve uma intensificação de achados fósseis, permitindo um esclarecimento sobre a presença aviana na era Mesozoica. Archaeopteryx é uma ave basal que mais se tem conhecimento, seguida de Rarronaves e Gerolornis, datados do período Cretáceo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Rarronaves. Ela é uma ave com característica mais basal. Ela viveu no Cretáceo superior muito tempo depois do Archaeopteryx. E ambas dessas espécies apresentam diversas características em comum no que se refere à morfologia.
O material inclui um hálux revertido e uma una que apresenta pequenas saliências, também chamadas de papilas. Rarronavis viveu depois de Archaeopteryx, como eu já falei inicialmente, porém ela reteve uma cauda óssea e difere de Archaeopteryx por possuir uma narina externa deslocada para trás. Gerolornis do Cretáceo inferior também aparece na base do cladograma, próximo a Rarronavis. Porém, Gerolornis possui uma cauda óssea, assim como Archaeopteryx, mas apresenta uma característica derivada na estrutura das mãos. Agora eu vou falar um pouco sobre as aves sem dentes na China. Os Confuciornithides incluem 2 gêneros e são piglostílios basais. Eles não possuem dentes, mas dispõem de um bico córneo. O seu esqueleto apresenta um saco composto por 7 vértebras fundidas, que podem ser denominadas sinsacro, e a sua cauda é muito modificada, formando um piglóstilo. E eles poderiam voar um pouco melhor do que Archaeopteryx, porque eles possuíam um externo um pouco maior do que o de Archaeopteryx, e as penas cobriam o pescoço, o corpo, a região proximal das pernas, a frente das asas e a parte de cima da cauda. Ovitorossaurian, que também é conhecido como protetores de ovos, são incluídos dentro do grupo das aves, porém, essa inclusão é muito controversa, porque já foram tratados como aves, mas depois, costumeiramente, foram tratados como terópodos aberrantes e compartilham várias características com as aves. Por exemplo, pré-maxilares fundidos, uma articulação móvel entre o quadrado e o quadrado jugal, 13 vértebras cervicais e mais 8 vértebras sacrais. Ilhos que se aproximam dorsoventralmente com o piglóstilo e se aproxima e constitui as 5 últimas das 24 vértebras caudais. Enantionites é o grupo mais diverso do clado das aves do Cretáceo e foi um grupo muito importante do Cretáceo, com 40 espécies ou mais, e são raramente encontradas em rochas de origem costeira, mas ocorrem predominantemente em depósitos de alga doce, e eles formam um grupo basal de Ornithothora, caracterizados por possuírem um tronco curto com menos de 13 vértebras torácicas, e os seus ossos isolados dos seus membros indicavam a existência de um novo grupo de aves, caracterizado por um taço metataço. Patagopteryx e Vorona. Elas parecem ser mais derivadas do que Enantionites, mas menos do que Ornithure. Patagopteryx é do tamanho de um frango e não era capaz de voar. Patagopteryx era uma ave terrestre, sem adaptações para corrida, e Vorona é menos conhecida, sendo representada apenas por elementos do membro posterior. Esterornitiformes, que são os também conhecidos como mergulhadores sem capacidade de voo. Eles possuíam mais de 1 metro de altura, com o pescoço e cauda reduzida, e tinham pernas longas e fortes que provavelmente evoluíram de ancestrais voadores, e compartilham com aves mais recentes um quadrado com processo anterior pontiagudo. E elas eram claramente voadoras e são interpretadas como mergulhadoras. Ictiornitiformes, também conhecido como pescadores com dentes, são menores do que Esperonites e do tamanho de uma pequena gaivota, e têm suas asas bem desenvolvidas e o externo
e possui uma grande quilha ossificada, como em aves modernas. Sua cauda é reduzida e a cabeça é grande. E agora eu vou falar sobre um outro grupo de aves, orniturinas do Cretáceo. Os ornituri se diversificaram ainda mais no Cretáceo. Foram em algum momento associados a grupos de aves modernas e usados como evidência da irradiação precoce de neornites. A irradiação das aves modernas inclui neornites, que é extremamente diversificada atualmente. E a hipótese é que essa irradiação se deu no terciário. Porém, outros reportam que as aves modernas teriam originado do Cretáceo inferior. E essa discrepância indica que as idades moleculares talvez sejam superestimadas, não levando em conta o aumento da velocidade na evolução molecular. E a mais completa ave do Cretáceo é a Polarornis. E as aves não voadoras, conhecidas como Paleognathae, o seu palato paleognato tem características primitivas para terópodas e aves. E as sinapomorfias são extensa articulação do vômen pterigode, o processo basipterigode alongado com pterigode, e possui um registro fóssil curto, estendendo-se apenas até o Mioceno ou Plioceno. E os paleognatos modernos pertencem a dois grupos, os inambus e os ratitas. Em Neognathae, a maioria do registro fóssil, que em muitos casos se estende até o Eoceno, exceto pelos pássaros canoros, os passeriformes que surgem no Eoceno irradiam-se no Mioceno e Plioceno. Galorancerae, que são os patos e galinhas, é quase impossível resolver a filogenia dos neognatos. Os grupos modernos de patos e cisnes ocorrem desde o Eoceno, e os primeiros presbiornitídeos reportados procedem do Cretáceo terminal e se diversificou no Eoceno. A diadrima é a forma mais reconhecida, porque tinha mais de 2 metros de altura e os ossos das pernas eram robustos e as asas eram bastante atrofiadas. Porém, sugere-se que esta ave era carnívora. Então vamos lá, gente, para concluir, o que foi que a gente viu até agora? Um pouco das espécies viventes, como eu falei no início, 9.000 espécies viventes atualmente conhecidas. Também temos aquela mais famosa, que é o Archaeopteryx, descoberta em 1860. Também aprendemos um pouco com ela sobre a mecânica do voo e alguns tipos de voo existentes, os planadores, aqueles que mal voam e alguns exemplos. Então, para concluir, o que a gente pode falar é sobre essa diversificação das aves, que aconteceu e vem acontecendo, né? Ver tantas aves por aí, tantos grupos, tantas espécies diferentes. O que a gente sabe sobre isso até agora? O registro fóssil, ele é bastante irregular. Então, gente, a diversificação, para concluir, 2 pontos é importante a gente lembrar, que o registro fóssil ele é bastante irregular. Primeiro porque os esqueletos das aves eles são bastante delicados, então pode haver perda e isso dificulta bastante. Também tem a questão das aves não viverem onde geralmente são sedimentadas, e isso pode também atrapalhar na hora da descoberta. Então é isso que a gente tinha para falar desse grupo tão bonito que a gente vê aí diariamente, um pouco da biologia que a gente está levando para vocês. Então vem aqui, vamos nos despedir. Até a próxima, dá o seu like, Até o joinha, a próxima, gente. comenta. Dá o joinha, comenta.